tudo bem? Então, deixa eu me apresentar, sou o Dr. João, para quem não me conhece, trabalho em consultório em neurologia já há mais de 20 anos e hoje temos um tema para conversar junto com vocês aqui. Foi até pedido recentemente uma enquete, qual seria o tema para iniciar essa conversa, e o que a mãe ganhou disparado foi a respeito do autismo. E aí vem a pergunta, mas por que perguntar e falar sobre o autismo como primeiro tema, já que vamos conversar sobre temas de saúde, medicina, inclusive na neurologia, É porque realmente está ficando assustador e a observação de como tem casos aparecendo frequentemente nas famílias. A gente vê toda semana no consultório vindo pedidos da escola, em que os profissionais de saúde, da educação, têm percebido, os coordenadores, as famílias, que às vezes alguma coisa está diferente em nossas crianças. E aí vem esse encaminhamento, seja ele pela coordenação da escola, ou pelos próprios pais, porque alguém da família acabou percebendo um sinal de comportamento diferente, e já vai aprender a dica, alteração de comportamento, para o médico neurologista, ou para o neuropediatra, ou para o profissional de saúde tentar aventar a possibilidade para ver se educando a criança não tem alguma situação diferente, e inclusive sendo usado o termo com a pergunta: será que meu filho é autista? E se for, que grau que ele tem? E entendo o que eu faço para ajudar. Então vamos com calma aí. Primeira coisa que o termo autismo, na verdade, ele é um termo recente na história da medicina. Ele foi usado primeiramente em 1911. Olha só, nós estamos já praticamente aí há 112 anos com esse termo no meio médico. É uma coisa até recente. Isso quer dizer que não existia antes? Não, sempre existiu. Só que à medida que o conhecimento médico vai avançando, à medida que você vai interagindo, à medida que você vai conhecendo, os termos estão sendo aplicados. Tanto é que, na verdade, esse termo ele foi observado, utilizado por um profissional de saúde que atendia paciente psiquiátrico, esquizofrênico. Ali, em 1911, que eles perceberam e deram esse termo de autismo relativo a uma situação em que realmente tinha uma alteração no controle das emoções, uma alteração emotiva de comportamento e socialização, em que o paciente vivia num mundo totalmente interior, um mundo dele. Tanto é que, posteriormente, o termo autismo foi visto na história da medicina de que talvez as pessoas, e isso é muito interessante falar, mas com todo o respeito a todo mundo, relacionava-se principalmente à seguinte questão, em que viam as pessoas portadores desse transtorno como autômatos sem emoções. Já foi falado isso. Então, olha só o que gerou também de sintomas de você ver o teu filho, ver um familiar teu sendo designado dessa maneira. Mas, na verdade, a gente tem que pensar em o que realmente é a condição autística. Na verdade, ela engloba 3 principais áreas da questão. É a socialização, é a comunicação e a questão do controle das emoções. É os principais que tem. Aí você já vê que muitas pessoas têm alguns comportamentos e pode confundir. Mas espera aí, conheça a pessoa desse jeito, o diagnóstico é outro. Lembrando, na história do autismo, quando primeiro foi colocado esse termo, foi-se visto isso em comportamentos de pacientes com esquizofrenia. Quer dizer que o autista é esquizofrênico? Não, não é. Mas é uma situação que foi observado lá. Mas tem paciente esquizofrênico com um transtorno autista junto? Tem. Como também tem muito transtorno paciente autista que tem TDAH. E muitos TDAH são confundidos com pacientes com autismo. Então vamos devagar aí para explicar bem direitinho para vocês, que é o que a gente vê todo dia. Primeira coisa que me aparece sempre, quando os pais trazem aquela cartinha encaminhada, seja da escola, seja da pai, de outro colega médico, ou vindo por livre demanda, os pais vêm procurar atendimento para ver o que o filho tem de diferente. A primeira pergunta que eles fazem para a gente: meu filho é autista ou é hiperativo? E aí gera um monte de confusão. Claro que com a conversa, com a observação, com as avaliações que fazemos, vamos tentar definir onde que vai. E aqui vai então agora a primeira parte introdutória para vocês entenderem. Primeira pergunta que nos faz assim: da onde que veio o autismo? Como assim, de onde que veio? Na verdade, nós sabemos e presumimos e sabemos que vem também de ordem genética. 81% dos casos vem realmente de ordem genética que tem.
Tanto é interessante que existe uma outra síndrome chamada síndrome do X frágil, né? Que ela é bem preponderante em homens. O componente autista está ali presente. Então nós sabemos que realmente é de uma ordem genética, tá? Muitos perguntam, mas será que foi um estresse na gravidez? Foi uma situação disso, situação daquilo? Não podemos afirmar isso. Nós sabemos sim que é de ordem genética. A Organização Mundial da Saúde, ela tem um número que chama um pouco a atenção e até assusta quando você vê, pela alta prevalência e que está acontecendo. A Organização Mundial de Saúde diz que 1 cada 160 crianças você tem a possibilidade de ter autismo. É bastante isso, né? É muito. Mas lembrando, são os vários graus. Então, tanto grau leve quanto moderado ou até o quadro grave. Mas é assim que é o número oficial. Então nós sabemos já que o autismo é uma condição genética. Ou até um tempo atrás, na década de 50, década de 60, observava-se que a maioria dos casos de crianças com autismo era mais predominante com filhos de casais com idade mais avançada, com os pais acima dos seus 50, 60 anos. Hoje a gente já está vendo que com casais com 20 anos, a mãe com 20 anos, o pai com 20 anos, até menos, já está aparecendo. Mas então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a idade não importa? Quer dizer que está aumentando a prevalência. O que está aumentando a prevalência? Vários fatores. Primeiro, que a capacidade de você perceber que existe alguma coisa diferente na criança, os profissionais médicos e os educadores na escola também estão mais atentos. Com o advento da internet, hoje todo mundo tem acesso, né? Você fica fazendo a pergunta e faz uma pesquisa no teu buscador, no teu navegador, lança lá uma série de sintomas e perguntas e ele traz umas possíveis causas ou até quadros já quase do diagnóstico. Mas isso gera muita dúvida também. E aí que entra o profissional e entra a equipe multidisciplinar que existe também, seja nas instituições especializadas para tratar, para diagnosticar, ou seja no consultório médico. E a aflição sempre é muito grande. E é isso que traz. Então veja só, a primeira pergunta já respondemos que é de ordem genética. A segunda, fatores ambientais. Muito se fala em termos de imunizações, em termos de toxinas, em termos de exposição a fatores, agentes químicos, agentes radiológicos, algumas radiações ionizantes e tudo mais. Vamos tratar com fatores ambientais, mas para nós entendermos principalmente, vamos ficar aqui no foco genético. Claro que nós sabemos que existem um monte de fatores ambientais que eles podem alterar, podem influenciar, podem trazer modificações no nosso código genético. E isso, dependendo dessa mutação, dessa deleção que aparece, dessa transformação, dessa influência, vai trazer influências nos filhos. Mas não quer dizer que serão autistas. Nós temos muitas doenças de ordem genética, muitas. Então vamos prestar realmente atenção nesse fato, tá? Aí minha pergunta é assim, e agora? Como é que eu faço o diagnóstico? Primeiro que o grau, para desconfiar, você já demos dicas no começo do vídeo. Você tem a criança autista com alterações na questão da verbalização, na comunicação. Tem autista que ele comunica tranquilamente e tem autista que ele não consegue comunicar-se. Na questão da socialização, ele tem uma dificuldade muito grande de socializar com outras pessoas, com outras crianças, é mais no mundinho dele. E a questão dos comportamentos atípicos, né? Ele tem um comportamento assim de gostar de objetos específicos e mais de objetos que pessoas. E aí você já percebe que o autista ele tem uma dificuldade, juro na socialização, de olhar para a pessoa. Você chama ele e ele não te responde. Você chama o nome dele e ele não atende. E ele está lá, no mundinho dele, como todo mundo tem essa ideia. Ou enfileirando objetos, ou mexendo rodas, ou escolhe uma cor. E você percebe que ele também não tem aquela questão da responsabilidade em relação ao perigo. Ele sai correndo, atravessando uma rua sem olhar para os carros. Ele acaba indo em direção a animais até de grande porte, sem ter medo de receio. E se coloca em condições até perigosas. E tem as suas crises, que quando ele está como hiperestimulado, e aqui tem uma dica, o cérebro do autista, ele trabalha diferente do que as pessoas conhecidas ou ditas como neurotípicas. O que quer dizer como pessoas neurotípicas? Aquelas pessoas em que você está numa normalidade, numa maioria, em que você não vê nenhuma doença, nenhum transtorno, em que você espera uma resposta daquele jeito.
O cérebro do paciente com autismo é diferente. Ele tem áreas que funcionam muito mais depressa, acelerado, e outras mais lenta. E aí você entende que pacientes com autismo também têm uma particularidade e têm também uma facilidade para prestar atenção em pequenos detalhes que as pessoas não percebem. E aquilo chama atenção para eles, e para você não chama. Mas essa questão também já traz algumas vantagens. Eles são excelentes observadores. Alguns não percebem nada nunca, como nós neurotípicos, mas eles acabam percebendo. Esqueci então que o autismo também ele é muito inteligente? Sim, muito inteligente, mas também é verdade que alguns graus de autismo acabam levando a um comprometimento da cognição, um comprometimento da inteligência. E é isso que nós vamos trabalhar e conversar nos próximos vídeos. Aqui está vendo uma introdução que nós vamos conversar com vocês. Fique atento, fique ligado no canal, que é o próximo vídeo, na sequência, já vamos trabalhar o quê? Quais são as características do autismo, o que eu devo fazer para observar e levar ao profissional médico para poder realmente, então, levar o diagnóstico correto. Lembrando aqui já uma dica. Todo mundo pergunta, como que eu trato isso? Como você trata isso? Existe cura? Presta atenção no vídeo, que nós vamos trazer umas informações bem importantes e interessantes para você. Seja você profissional que cuida de criança com autismo, seja você pai, seja mãe ou seja familiar. Vai seguindo que na sequência nós estamos dando a explicação e as características e a classificação do autismo. Deus abençoe.